Oi, se você está se perguntando por que tem um agiota de óculos na frente da sua tela agora, algumas perguntas não precisam ser respondidas. Seja bem-vindo de novo você aí nesse canal, nesse vídeo que provavelmente 20 pessoas vão assistir e depois ele vai ser esquecido no limbo da internet, mas eu ainda faço porque eu gosto e eu amo muito vocês. Hoje nós vamos estar dando uma olhada no terceiro jogo da série Shantae, lançado em 2014 para o Nintendo 3DS. Esse jogo começou a ser produzido em 2012 e ficou em produção por 2 anos. E eventualmente ele abençoou a biblioteca virtual de jogos do Nintendo 3DS, transformando a série numa trilogia. Esse foi o primeiro jogo da série que eu joguei por mim mesmo. Ele não foi o primeiro que eu vi, mas ele foi o primeiro que eu joguei. Eu lembro que eu gostei bastante dele na época. Boa parte da fandom considera ele o melhor jogo da série, que o motivo vocês já vão descobrir daqui a pouco. E eu me incluo nesse grupo de pessoas que acham que esse é o melhor jogo da série. Esse jogo ele é simplesmente venerado pela fanbase. Qualquer pesquisa ou pergunta que você faça relacionada ao jogo preferido da série, eles muito provavelmente com 80% de certeza vão responder que é esse. E sobre a história de desenvolvimento dele, sinceramente não tem muito o que falar. Não tem nada de espetacular, de demais. Ele simplesmente saiu. Ele foi feito numa época boa para WayForward, aparentemente não teve complicação nenhuma na produção dele. Mas agora, sem mais enrolação, vamos pro jogo. Nossa, que bosta. O começo desse jogo é diferente do habitual. Ao invés de já começar com a Shantae, o jogo mostra uma tumba abandonada no meio do mar. De dentro da tumba, uma voz obscura e misteriosa começa a proclamar palavras de vingança e ódio, prometendo que o que quer que tivesse ali retornaria à vida e causaria problemas sérios. Logo depois, a gente encontra a Shantae, tirando uma soneca dentro da sua casa. Ela acorda aflita com o som do que parecia ser um ataque na cidade. Então ela sai de casa, põe o traje e decide que mesmo sendo totalmente humana, ela ainda tinha o dever de proteger a cidade. Como vocês devem saber, esse jogo é uma continuação dos eventos de Risk's Revenge, onde no final daquele jogo a Shantae acabou destruindo a sua magia junto com a cópia maligna dela, e agora ela é 100% humana e não tem seus poderes. Entrando na cidade, ela encontra Sky e Polo, que contam pra ela que dessa vez não se trata de um ataque pirata e sim o Ammo Baron, Barão da Munição, que estava invadindo a cidade por sabe-se lá qual motivo. E então mais uma sequência de ação e plataforma como a do primeiro jogo começa. Assim como na aventura do Game Boy Color, aqui você cruza a cidade matando os inimigos no caminho, no caso os soldados do Ammo Baron, e evitando os perigos até chegar no final. Esse começo é animal, por 2 motivos. O primeiro é a música. Aqui temos provavelmente a música mais popular da série toda. É um remix da música do primeiro jogo, Burning Town, que se tornou praticamente o hino da série. Eu me lembro de eu jogando pela primeira vez e essa música foi a primeira coisa que eu ouvi. Na hora eu já sabia que ia ser um começo épico. Outra coisa notável são os controles, ou melhor, a movimentação da Shantae. Nesse jogo ela é super fluida e rápida. Até o seu cabelo na velocidade de ataque mais básica parece mais rápido que o normal. Dá pra se mexer numa precisão e conectar cada movimento no próximo de uma maneira tão gostosa que só falta a Shantae sair voando pra todo lado que nem o Mario 64 Speedrunner. Com essa atmosfera caótica, as construções desabando, as pessoas correndo em perigo, a movimentação deliciosa e o batidão animado no fundo, eu sabia que eu era invencível. Chegando no final, como já é esperado, você enfrenta um boss. Dessa vez é o Ammo Baron, dirigindo seu novo brinquedinho. Olá, Prostiranhas. Eu quero apresentar o meu amiguinho, o Pintão. E, gente, essa é uma das batalhas mais épicas dos jogos indie independentes. 12 anos de história que culminaram num encontro inesquecível e memorável entre deuses.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. Depois da luta, todos aparecem, incluindo a polícia. O quê? Você achou que só porque esse mundo era caótico e a cidade era mais atacada do que a Ucrânia na guerra que não existia polícia? Bem, ela existe sim. Esses guardas aparecem aqui, então curiosamente a Shantae é detida. Como eu disse, os eventos desse jogo procedem os do jogo passado, e um deles foi que o prefeito se viu obrigado a vender a cidade pro Emo Baron, por conta dos ataques que ela sofria e dos prejuízos que vinham junto. Então agora o Emo Baron era o dono oficial da cidade. Ele não estava invadindo a cidade porque queria roubar algo ou porque os cidadãos esperaram 72 horas. Ele só estava colocando os homens dele para dentro do território que era dele. E pela lógica da lei, quem estava sofrendo o ataque da Shantae era ele. Eu simplesmente adoro o pensamento de que a cidade foi atacada 2 vezes, e em uma delas o mundo estava em risco, e só agora esses caras decidem trabalhar para prender a única pessoa que ajudou nesses últimos tempos. O Barão simplesmente entrou na cidade da maneira mais violenta possível, causando pânico geral. E se você está se perguntando se existe algum tipo de regulamentação que ele deveria ter seguido para proceder, existe. A Shantae chega até a dar uma de Dr. Fran e explicar como é que funciona a lei pro cara, mas a reação dele é basicamente: legislação? Meu pau na sua... Ah, e sim, o prefeito se arrependeu de ter vendido a cidade, mas ele não podia comprar ela de volta porque tinha gasto toda a grana em chocolate. A clássica piada de gordo faz tudo por comida. Vocês aí preocupados com o Lula e Bolsonaro, mas se esse cara aqui se candidatasse pra presidência, ele com certeza ia vender o litoral inteiro do Brasil pra um país falido da ex-União Soviética e usar o dinheiro pra investir em multinacional de fast food. De qualquer forma, a Shantae decide ir pra casa tomar um banho e relaxar pra poder esquecer o estresse. Só que aí ela se lembra de que ela não tem uma banheira, e a coisa se revela sendo uma armadilha que prende ela. Então a Risky Boots aparece, dessa vez sozinha e não atacando. Aparentemente os equipamentos e todos os homens dela sumiram do nada e ela acredita que a Shantae esteja por trás disso como algum tipo de vingança pelo que aconteceu na aventura passada com o incidente da lâmpada. Mas a Shantae não faz a mínima ideia do que ela estava falando, então o Risky leva ela até um laboratório do tio Mimic, com a banheira junto. Lá eles encontram um dos carinhas dela, que tá preso, indicando a suspeita da Risky sobre a Shantae. Mas de novo, a Shantae não faz ideia do porquê daquilo tá ali, mas antes que elas pudessem discutir de novo, uma coisa bizarra acontece. Uma nuvem de áurea negra desce do maluco que tá enjaulado e ele começa a se contorcer até virar essa aberração, esse filhote de cruz credo aí. Então Risky pede que Shantae ataque a criatura e joga a lâmpada mágica do jogo passado pra ela, para que a mesma pudesse usá-la para absorver a magia negra que sai do bicho depois que ele morre. Depois que tudo isso acontece, Risky finalmente entende o que tá acontecendo. E era algo que ela temia, algo que deixava ela muito preocupada e aflita. O mestre pirata estava retornando. Saindo do laboratório, a Shantae tenta conversar com ela e perguntar do que isso se tratava e quem era esse tal de mestre pirata. Risky diz que ele é nada mais nada menos do que o maior terror que já passou por Sequin Land. Algum tipo de ditador dos Sete Mares que causou problemas sérios e foi uma ameaça tão grande que foi necessário o sacrifício de várias gênias só pra mandar ele pro saco. A voz misteriosa do começo do jogo era a dele, e agora ele estava voltando em busca de vingança. Nem mesmo Risky conseguia acreditar ou aceitar que aquilo acontecesse. Ela estava disposta a destruir quaisquer que fossem os meios dele de retornar à vida. Shantae viu que aquilo era uma ameaça séria e com seu espírito de boa samaritana e heroína, ela se ofereceu para ajudar. A princípio a Risky recusa e detesta a ideia, mas depois de trazer um mapa da primeira localização que ela deveria visitar, ela acaba se convencendo de que Shantae pudesse ser útil. E assim começa a história da primeira e única vez em que a Shantae e a Risky trabalharam juntas. O objetivo era viajar através de 5 ilhas distantes, se livrar de toda a magia negra e destruir as fontes do mal de onde o mestre pirata drenava energia para reviver. Aliás, é muito estranho que a Risky tenha atacado a cidade 2 vezes e o barco dela tá apenas casualmente atracado no porto e ninguém dá a mínima. A polícia também trabalhou demais esse ano, então não vamos culpar os caras, né? Como eu disse antes, nesse jogo aqui você explora ilhas. A ilha principal, que seria a costa de Sequin Land, tem a cidade, que é o seu hub principal, e o palácio onde os guardas negligentes trabalham. Já as outras ilhas são as outras áreas do jogo, onde a aventura acontece por boa parte do tempo. A progressão do jogo funciona da seguinte forma: você desembarca numa ilha nova e tem que chegar no núcleo dela, onde vai ter uma dungeon e no final um boss. Depois de matar o boss, você supostamente acaba com a fonte de magia contida naquela ilha, de onde o espírito do mestre pirata drena energia. E também consegue um mapa para a próxima ilha. Na verdade, nada mudou na progressão em relação ao jogo anterior, fora o fato de que você visita ilhas separadas ao invés de um único mundo com áreas conectadas.
Não existe uma maneira de teleportar de uma ilha para outra, o único jeito de entrar em outras ilhas é voltando para o barco e selecionando a próxima ilha que você quer ir. Então às vezes como você vai estar muito distante para dentro de uma ilha, para prevenir de ter que ficar andando de volta para o barco toda hora, o jogo tem um item consumível chamado sinalizador. Você pode ativar ele quando e onde quiser, exceto dentro de dungeons, para poder retornar para o barco instantaneamente e poder ir para o seu próximo destino. Nessas ilhas você pode acabar dando de cara com um daqueles filhotes de cruz credo de antes, e matando eles você coleta a magia negra que eles soltam com a sua lâmpada. A magia negra é o seu coletável principal nesse jogo. É importante encontrar todos os filhotes de cruz credo e pegar toda a magia, porque é assim que você desbloqueia o final bom do jogo. E não se preocupe, o jogo deixa claro que você precisa de todos, e você vai querer pegar todos porque, convenhamos, zerar com final ruim não é zerar. Outro coletável que você pode encontrar dentro e fora de dungeons são os Heart Squids. Juntando 4 deles e levando para essa moça aqui na cidade, que está muito propriamente trajada para o tipo de trabalho perigoso que ela tem, ela então esmaga eles com todo o ódio no mundo e faz um container de coração novo para você, aumentando a sua vida máxima. Eu quero já deixar claro que o jogo é muito superior ao anterior em conteúdo. Enquanto o Risk's Revenge era composto de um mundo pequeno com 3 áreas e só 2 dungeons, esse aqui tem 5 ilhas diferentes e variadas, mais 5 dungeons divertidas para você explorar. E as dungeons são como sua própria área, elas são um pedaço do mundo, cruciais para reunir tempo de jogo, já que você vai gastar bastante tempo perambulando por elas. Graças a isso, o Pirate's Curse tem cerca do dobro da duração do jogo anterior. Uma jogatina casual pode demorar de 4 a 6 horas. Com isso, esse jogo resolve o problema principal do Risk's Revenge, o de parecer incompleto e ter pouco conteúdo. Pirate's Curse mantém todas as melhorias do jogo passado, mas algumas delas são executadas de uma forma diferente, porém igualmente eficazes, como a viagem rápida com os sinalizadores. Mas ele retirou uma coisa: nesse jogo nós não temos ataques mágicos secundários. Isso foi uma decisão proposital, já que a Shantae não é mais mágica nesse jogo aqui. A Pike Ball, uma das magias, retorna no entanto, como um item consumível. Você estoca ela em quantidades limitadas no inventário e pode ativar se quiser, que nem como funcionava no primeiro jogo. Além disso tudo, esse jogo introduz itens de comida, que estão presentes na série até hoje. Eles servem para curar o seu HP, nada de muito especial. Mas o que eu queria comentar mesmo sobre todos esses itens é que todos eles agora podem ser dropados de inimigos e não só comprados em lojas. Então mesmo que você não queira gastar gemas neles para comprar algo melhor, como umas melhorias para o seu cabelo, você não vai ficar sem eles por poder simplesmente soltar de inimigos. Como a chance de drop é relativamente grandinha, se você joga esse jogo casualmente e sai matando tudo que vê pela frente, eventualmente você vai acabar com uma porrada de cada um desses consumíveis no seu inventário lá pra frente do jogo. Sendo bem honesto, isso acaba saindo como uma espada de 2 gumes, pois foi a partir daqui que os jogos da série começaram a ficar bem fáceis. O seu único jeito de se curar nos jogos anteriores era ou se lembrando de estocar poções, ou indo até a casa de banho na cidade. Mas a partir daqui, como você consegue se lotar de itens de comida, toda a situação desafiadora do jogo pode ser completamente nulificada pelo simples ato de abrir o inventário e ter um banquete dos deuses para curar a sua vida. Acaba que a única punição por jogar mal é a vergonha de saber que tá jogando mal, mas fora isso, dá pra tomar quanto dano você quiser e simplesmente se curar depois, praticamente sem restrições. Isso se você tomar dano, porque as boss fights desse jogo são muito fáceis, com exceção de umas 2. Pirate's Curse é um jogo de dificuldade mediana para aqueles que jogam pela primeira vez, eu diria. Mas depois que você já conhece o jogo, ele fica bem fácil. Como o Risk's Revenge não tinha praticamente nenhuma ambição no jogo inteiro com seus desafios, aquele jogo era fácil do início ao fim, independente de quando você vai estar jogando ele. Claro que a primeira vez é sempre mais difícil, mas ainda era muito fácil. Já aqui a facilidade desse jogo existe só depois que você já está ligado do que ele já vai jogar em cima de você ao jogar ele de novo. Mas da primeira vez ele te surpreende e oferece desafios de plataforma e combate bem sólidos. A maior parte deles ainda não é muito difícil ou complicado, eu diria, mas são bem mais presentes e competentes do que no jogo passado. As sessões de plataforma são muito mais interessantes e usam as mecânicas do jogo de forma melhor. Toda a ambição, que foi o que faltou no Risk's Revenge, é trazida de volta nesse jogo aqui. E essa é a diferença entre os dois jogos. Nenhum é difícil, mas esse é bem mais interessante, grande, rico e, consequentemente, mais divertido. Não só nos desafios, mas nos momentos, em todas as coisas que acontecem durante a aventura e nos lugares em que você visita. A apresentação do jogo se mostra superior à do jogo anterior também. A princípio parece que eles reutilizaram bastante coisa do Risk's Revenge, e reutilizaram mesmo. Mas a maior parte de tudo que você vê na jornada inteira da Shantae através das ilhas e dungeons
foi obra original criada para esse jogo aqui. O que eles reutilizaram foram alguns sprites de NPCs e inimigos, mas até alguns deles foram alterados, e outros ganharam sprites novas, como a Sky, por exemplo. Esse aqui também é o primeiro jogo da série com atuação de voz. É aquela atuação bem mínima, a Shantae não chega nem a falar frases completas, mas pronuncia o nome de alguns personagens de vez em quando. Foi aqui que a Cristina Vee se estabeleceu como a voz principal da Shantae, e seria assim daqui em diante. Falando de som, se tem uma coisa que esse terceiro jogo dá de 10-0 nos anteriores, é a música. Eu não pude dizer muita coisa sobre a trilha sonora dos jogos anteriores, além de é bom ou tal música é gostosinha de ouvir, porque as músicas não eram grande coisa, apesar de nada mal. Mas aqui eu finalmente posso tirar o chapéu pro Jake Kaufman. O cara despertou e compôs cada música divertida e animada para as áreas desse jogo que dá muito gosto de ouvir. Toda dungeon do jogo tem uma música ótima de ambientação. Várias áreas tocam músicas incríveis que prendem na cabeça ou, no mínimo, soam agradáveis e apropriadas. Em resumo, a música aqui é bem melhor e também bem mais ambiciosa. Compara a música de deserto do Risk's Revenge e a desse daqui pra você ver. As trilhas de ambientação são geniais, como o tema da Ilha Onde Neva. Ou o tema da fábrica. Uma das minhas músicas preferidas foi parida nessa aventura aqui, o tema da Vila das Almas Perdidas. E tem ótimos remixes também. Eu já falei da melhor versão da música Burning Town, que toca no começo, mas o tema de Dungeon do primeiro jogo, que eu comentei ter gostado bastante, também foi remixado. Com tudo isso, dá pra dizer que esse jogo mantém as melhorias do segundo em relação ao primeiro, é maior que os dois e mais completo que os outros dois, tem uma apresentação superior, então o que mais faz dele um jogo melhor? Bem, eu acho que dá pra comentar a história e o humor. A história do jogo não é nada mega original e novo, é só um cara perigoso do mal que tá retornando por vingança, mas a questão aqui não é a história em si, sim como ela é contada.
O jogo fica preparando o palco para o seu possível encontro com o Mestre Pirata, e junta isso com muitos momentos memoráveis e informações intrigantes sobre pedaços da lore da série, como a morte da Rory Topps, ou o possível pai da Shantae, mas o destaque tem que ir para Risk nesse jogo. Aqui ela deixa de ser uma super vilã de desenho animado do sábado de manhã e vira uma personagem de verdade. Toda vez que as duas desembarcam numa ilha nova pela primeira vez, e toda vez que saem dela depois de uma dungeon ser concluída, as duas têm um diálogo muito intrigante onde muitas informações interessantes são reveladas. Elas vão aprendendo a conviver uma com a outra, o que cria uma dinâmica legal entre dois personagens, e vão tampando os buracos na história do jogo explicando tudo, como porque a Risk está preocupada com o retorno do Mestre Pirata. Aparentemente ele era o mentor e mestre dela quando ela era mais nova, e depois que as gênias baniram ele, ela roubou os pertences e a tripulação dele, e assim como seu lugar como governante dos Sete Mares. Mas a Risk e os homens dela, que são aqueles Mickey Mouse escuros da Deep Web, não serviam ao Mestre Pirata por lealdade. Todos eles estavam sob uma maldição que mantinha eles como escravos dele. Quando ele foi derrotado, a Risk e os outros ficaram livres da escravidão, mas a maldição ainda estava com eles. É por isso que o jogo se chama Shantae e a Maldição do Pirata. Parte do plano do Mestre Pirata para retornar à vida era usar de alguns dos seus agentes para roubar os equipamentos da Risk e infundir eles com magia negra, para que quando ela fosse atrás deles, o contato com tal magia despertasse de novo a maldição dentro dela e ela ajudasse os outros a arquitetar a vingança dele. É por isso que ela não vem com você para dentro das ilhas, por medo de ficar sob o controle do espírito dele de novo. E também é por isso que ela não quer que ele volte. Tem mais uma coisinha bem legal que é revelada nesses papos das duas, mas eu vou deixar isso pra sessão de spoilers sérios. Foi aqui também que surgiu aquele chip horrível entre as duas, que só prova o meu ponto sobre chips, que eles são extremamente desesperados e forçados. Essas duas nunca funcionariam como um casal, elas se odeiam, elas não se suportam, a personalidade delas é completamente antagônica. Mas a internet tem essa mania de não pode ver duas personagens femininas se dando bem e já acha que elas querem colar velcro. Agora que eu percebi, eu tô discutindo chip de personagenzinho de jogo na internet. Além do roteiro ser bom na parte séria, ele também é superior na parte boba e humorística. Deixa eu falar pra vocês, os roteiristas estavam sob efeito de drogas pesadíssimas quando eles foram bolar cenas pra esse jogo. É cada situação estranha e maluca que você encontra, eu não sei nem quem foi o visionário por trás disso, mas eu quero dar os parabéns pra ele. Na primeira ilha do jogo você tem que acordar esse lagarto gigante que começa a babar e forma uma piscina lá embaixo. Pra aí essas duas se banharem na saliva dele pensando que é água e as peles brilhantes dela refletirem a luz solar pra uma parede de onde cai o item que você precisa pra entrar na primeira dungeon. Ui, caralho, eu falei rápido demais. É nesse nível que as coisas são. Outra coisa muito inesquecível que esse jogo faz é mostrar que aparentemente quando esse jogo estava sendo produzido, a libido do diretor da série estava no talo. Porque ele enfiou um monte de coisinhas muito sus nesse jogo aqui. Eu acho que vale a pena comentar da parte no Templo do Deserto, onde eles basicamente criam uma desculpa para colocar todas as 4 personagens femininas populares da série juntas na mesma cena, vestindo as roupas mais sugestivas e questionáveis que eu já vi na vida. Vocês sabiam que uma das features do Nintendo 3DS era um modo 3D que você podia ativar e desativar na tela? E isso dava destaque de profundidade para certos elementos na tela e ficava tipo um 3D de cinema. Bom, o Pirate's Curse também é compatível com esse modo 3D, e pelo que eu ouvi de pessoas que já jogaram a versão original de Nintendo 3DS, se você deixasse o 3D ligado, o jogo destacava os peitos e as partes inferiores nos retratos das personagens. Mas esse cara é um sapequinha mesmo, né? Matt Boswell, caralho, esse cara é o Matt Boswell. Vou arrebentar a coluna da mulherada! Mas agora tá na hora de falar sobre aquela coisa. Aquilo que faz o Pirate's Curse se destacar de todos os outros jogos da série e parte do motivo de o porquê a maior parte da fanbase considera esse aqui o melhor jogo da série. O que torna o Pirate's Curse a ovelha negra da franquia é o fato de que a Shantae não consegue fazer o que ela faz como marca registrada, que é se transformar em animais.
Isso porque, como eu já disse várias vezes, ela não tem os seus poderes. Então vocês devem estar se perguntando como cacetes a Shantae progride e abre áreas novas nesse jogo se ela não tem as transformações. É para isso que servem os equipamentos de pirata. As tais tralhas roubadas da Risk que os agentes do Mestre Pirata pegaram e esconderam nas ilhas para atrair ela até a maldição de novo, podem ser encontradas em baús no meio de dungeons. A Risk deixa a Shantae ficar com esses equipamentos para que ela consiga sobreviver e adentrar nas ilhas, e são eles que substituem as transformações de animais como as habilidades que a Shantae obtém. A princípio não parece uma ideia muito empolgante, nem original, já que isso é basicamente Zelda, só que em 2D. Se transformar em animais é um poder muito mais foda do que usar uns brinquedinhos que você encontra em baús. Mas meu amigo ou amigo que está assistindo, esses equipamentos dão uma sova nas transformações quando o assunto é implementação. Até hoje são lembrados na fanbase inteira pelo quão divertido e prático eles são de usar. As transformações de animais são ótimas em conceito e cheias de potencial, além de ser um poder muito legal. Mas elas têm dois problemas. Primeiro, elas são lentas e atrapalham o ritmo do jogo. Toda santa hora que você tem que virar um animal, você tem que parar o que você está fazendo, passar pelo processo todo de dançar e se transformar no animal, para aí sim poder usar a habilidade dele. E muito provavelmente uns 2 segundos depois, abandonar aquela forma imediatamente. Nem todos veem isso como um problema, já que eles foram acelerando o processo de dança ao longo dos jogos para deixar ele mais rápido e melhor pro gameplay. No Pirate's Curse, como a Shantae meio que não tem propósito em dançar, cada habilidade está mapeada num botão separado e específico do controle, e você pode ativar qualquer uma dessas habilidades a qualquer momento sem a necessidade de parar para fazer qualquer coisa. Isso é prático pra caramba, permite a Shantae usar a habilidade sem ter que assumir uma forma totalmente diferente com um moveset minúsculo e deixa a gameplay num ritmo fluido e consistente. Até para usar 2 ou mais equipamentos em sequência ou ao mesmo tempo. Mas o segundo e maior problema com as transformações é que, salvo umas 2, elas não são úteis. Tirando o macaco que aumenta a sua mobilidade e a arpia que deixa você voar por cima de tudo, nenhuma das outras transformações é prática na maior parte do tempo. A utilidade delas é resumida na situação específica para que cada uma serve, tornando elas poderes super situacionais que você usa só quando o jogo pede e deixa engavetado por 90% do tempo. Você usa elas para progredir no jogo, abrir áreas e lugares que não podia visitar antes. É como se elas fossem chaves e não habilidades. Já os equipamentos da Risk se diferenciam oferecendo muita utilidade e versatilidade na maioria das situações da aventura. Eles fazem o papel de adições ótimas no moveset da Shantae, cada um deles tendo aplicação no platforming e ou combate. Eles não são só chaves para acessar lugares. A pistola é usada para atingir botões distantes, mas também pode ser usada de arma de fogo para atacar inimigos e até ser melhorada na loja. O chapéu é usado para planar por cima de buracos e valas longas, mas também ajuda pra caramba em sessões de plataforma e para te salvar de quedas. O sabre consegue quebrar o chão abaixo de você, mas também serve para atacar inimigos de cima e quicar neles. As botas eu só posso descrever de uma maneira. Elas são usadas para quebrar pedras e atravessar paredes, mas também te permitem atravessar seções longas em alta velocidade. Assim você viaja mais rápido pelo mundo e não precisa gastar muito tempo em seções onde já esteve, sempre que tiver que voltar para lá. E ainda dá para misturar ela com o chapéu para planar por longas distâncias. Por último tem o canhão, que te dá um pulo quádruplo. Dispensa comentários. Todos esses poderes são adições relevantes no que a Shantae consegue fazer e são colocados no limite ao longo da jornada. Você não usa só quando o jogo pede, você usa em toda situação cabível, e o fato de poder ativar a qualquer hora com um simples apertar de um botão realmente faz com que você não pense 2 vezes antes de abusar do que cada equipamento desses consegue fazer. Como de costume, eu deixo uma parte dos meus vídeos dedicada para criticismo, e esse jogo não é perfeito, sempre tem espaço para as melhorias e para os aprimoramentos. Mas sendo honesto, eu não achei nenhum defeito grande ou irritante nesse jogo. Simplesmente não tem nada de ruim que se destaca, tem só alguns problemas pequenos e ignoráveis aqui e acolá que eu vejo gente reclamando, mas geralmente é algo super subjetivo. No meu caso, eu acho que os itens consumíveis quebram o desafio do jogo, que já não é tão difícil, e eu também acho que ele não é um bom representante de um jogo Metroidvania. Existe exploração e tudo que faz um Metroidvania o que ele é, mas cada aspecto desse gênero é bem fraco aqui. Pelo menos o jogo compensa sendo um ótimo plataforma de ritmo consistente e rápido e um jogo de aventura tão bom quanto um Zelda antigo.
Acho que tudo que resta agora antes de concluir é falar do resto da história do jogo, mas essa vai ser uma sessão séria de spoilers, então se não quiser ouvir é só pular para esse tempo que tá aparecendo aí na tela. Foi 1, 2, 3 e vamos lá. Depois de destruir todas as fontes de energia vital que o Mestre Pirata estava usando em cada ilha, Shantae e Risk finalmente conseguem um mapa que leva para uma tumba solitária, aquela que aparece no começo. Chegando lá e esperando dar um fim nisso de uma vez por todas, as duas são surpreendidas pelo retorno repentino do pirata. Ele meio que ressuscita mesmo depois de todos os esforços das duas em manter ele morto. Essa parte não tem muita explicação, ele só revive porque sim, a aventura não ia acabar por aí. Depois que ele se revela nessa forma de aberração esquisita, a Risk tenta impedir que o Kalden torne pro lado dela e trai a Shantae tentando convencer o Mestre Pirata a levar ela por ser a descendente das gênias que tinham derrotado ele. Mas ele obviamente está super furioso com o desrespeito dela após a morte dele, por ter roubado ele e por literalmente vestir a cara dele como um troféu. Eu não comentei isso, né? Se vocês notarem o design da Risk, vocês vão ver que ela veste um crânio no corpo junto com uma mandíbula. Bem, esse é literalmente o rosto do Mestre Pirata. Isso é intrigante e muito estranho. De qualquer forma, o pirata ressentido sequestra a Risk e leva ela embora. E agora Shantae deve salvá-la. É nessa hora que, caso você não tenha coletado toda a magia negra, é importante você ir atrás dela para então poder ir para a parte final e pegar o desfecho bom e canônico da história. Depois disso, você retorna para Scuttle Town, que está submersa em sombras e terror. Todo mundo se escondeu em casa com medo e a música melancólica passa um clima de tensão e perigo. Durante o jogo todo, a imagem passada do Mestre Pirata era de um verdadeiro filho da puta, um cara que apesar de não ter as motivações mais sérias e originais, já que ele só quer ser poderoso de novo, ainda era uma ameaça de verdade que precisava ser detida. Isso seria um desafio grande para Shantae, algo que ela nunca tinha enfrentado antes, uma ameaça que precisou da força de várias gênias poderosas para ser contida e agora só tinha ela para impedir ele. Você vai até o Palácio da Floresta e encontra ele dominado pelas forças malignas do pirata. Todos os guardas no chão completamente impotentes e derrotados. Shantae escala a torre mais alta do palácio para chegar no topo onde o Mestre Pirata mantinha Risk. Mas o caminho até lá é tomado por seções de plataforma que colocam as habilidades que você pegou no limite. Sério, eu disse que esse jogo não era tão difícil, e não é. Mas essa parte em específico eu vou ter que abrir uma exceção, ela é uma das partes mais difíceis da série, se não a mais. Chegando lá em cima, ela encontra os dois, e a luta tão esperada acontece. Você luta com a primeira forma do Mestre Pirata usando os equipamentos para desviar dos ataques dele. E quando termina com a primeira forma, ele rouba as suas coisas, ou melhor, pega de volta os equipamentos dele, e você é forçado a lutar contra uma versão gigante e bestial dele completamente privado das suas habilidades. Dura por um bom tempo, até que no meio do combate a luta para e o Mestre Pirata diz que você não é capaz de derrotar ele. Então aqui vem a bifurcação da história onde você pode pegar um dos finais do jogo. Se você chegou até aqui mas não coletou toda a magia negra, vai acabar com um final ruim, onde o Mestre Pirata foge para ir atrás da magia dele ele mesmo e se tornar tão poderoso quanto antes. Risk diz que vai tentar impedir ele sozinha, mesmo que isso termine com o sacrifício dela, não por causa da Shantae, mas porque ela realmente odeia o mentor dela com todas as suas forças, e você não consegue terminar a luta. Mas caso você tenha coletado toda a magia negra, as coisas vão ser totalmente diferentes. O Mestre Pirata diz que se você entregar toda a magia para ele, ele vai deixar a Risk ir embora. E a Shantae, com a sua síndrome de boa samaritana, obviamente não queria deixá-la em perigo, então ela dá a magia negra para ele do mesmo jeito, que libera Risk depois. E então o maior plot twist da série acontece. A magia que Shantae ficou carregando na lâmpada se revela estar purificada e deixou de ser magia negra. No decorrer da aventura tem um momento num diálogo com a Risk em que ela revela uma teoria interessante. Vocês já ouviram falar naquela frase famosa da química que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma? Nenhuma matéria é criada ou apagada da existência, ela é formada a partir de algo já existente. Bom, no universo da Shantae isso também se aplica à magia, ou seja, a magia da Shantae nunca foi destruída de verdade, porque isso seria impossível. Na verdade, como a nega Shantae era essencialmente uma personificação da magia da Shantae, só que corrompida, essa magia negra foi dividida e espalhada por toda a região quando ela foi derrotada e explodiu daquele jeito. Ela nunca foi destruída. Essa mesma magia estava sendo usada pelo Mestre Pirata para recuperar seu poder e voltar à vida, e a Shantae, ao coletar essas porções de magia negra, estava na verdade recuperando pedaço por pedaço da sua própria magia corrompida.
A Risk não demandou que Shantae absorvesse toda a magia negra só para impedir o fortalecimento do Mestre Pirata. Ela também teorizou que talvez se Shantae mantivesse contato próximo com sua própria magia, ela pudesse retornar ao normal. É como se o espírito da Shantae tivesse se conectando com a própria magia, sabe? Revertendo a polaridade. Quando a Shantae ouve essa teoria, ela fica surpresa, mas incerta. Tudo não passava de uma teoria no momento. Mas nesse final aqui, a teoria se concretiza, e é revelado que toda a magia que o Mestre Pirata precisava para se tornar poderoso de novo, e que a Shantae reuniu na lâmpada, era na verdade a magia dela sim, que tinha voltado ao seu estado puro e original, e agora não tinha utilidade nenhuma para o vilão. Aquela magia só pertencia a uma pessoa, Shantae, que depois de um jogo inteiro sem seus poderes, que eram parte do que ela era, finalmente, ela dança de novo e reabsorve a energia recuperando seus poderes para sempre. Cheia de determinação e feliz por ter seus poderes de volta, ela prossegue e luta com o pirata mais uma vez, agora mais poderosa do que nunca e causando uma quantidade brutal de dano. Bem no fim da luta, ela conta com a ajuda de Risk e das assistentes do Emo Baron, que atiram com um canhão na cabeça do Mestre Pirata várias vezes para selar ele no caixão de uma vez por todas. E assim a confusão acaba, o Mestre Pirata vira pó, Sequinland está salva e Shantae recupera suas habilidades perdidas. No fim acontecem mais duas coisas memoráveis. Shantae acaba se iludindo na esperança de que o Risk trocaria de lado e se tornaria boa depois da aventura que as duas tiveram, mas ela acaba seguindo o próprio caminho depois de recuperar a posição de rainha não oficial dos Sete Mares. Mas o que eu queria dizer mesmo é que, bem antes de partir, ela diz uma coisa que implica ter conhecido a mãe da Shantae pessoalmente. A outra coisa legal e importante é que, pela primeira e única vez na vida dela até agora, Shantae é capaz de realizar um desejo. Sendo ela só metade de uma gênia, ela não consegue sair realizando desejos por pura e espontânea vontade. Mas nunca foi dito que isso seria impossível de acontecer. Ela realiza o desejo do prefeito e de todo mundo da cidade, que é ter Scuttletown de volta como era antes. O Emo Baron foge e deixa a posição de dono da cidade. E tudo termina bem quando acaba bem. Esse jogo foi um prazer de jogar pela primeira vez. Muito divertido, explora bem as habilidades, tem uma apresentação ótima, uma trilha sonora que finalmente acerta forte, uma ambientação incrível, humor bizarro e cativante, uma história diferenciada e interessante, muitos lugares para visitar e uma encarnação excelente do gameplay com os equipamentos. Todo aspecto desse jogo supera os mesmos nos jogos anteriores, e debativelmente nos jogos que vieram depois também. Isso, mais a falta de erros grandes que atrapalham o jogo, são a razão do porquê esse é o preferido mimadão da série. Sem dúvidas, a forma perfeita de consumar uma trilogia, sendo uma melhoria do segundo, que era uma melhoria do primeiro. A partir daqui, as coisas só podiam melhorar. O único caminho era para cima. Quem poderia prever o que nos esperava no próximo jogo da série?